dia! Hoje nós vamos dar continuidade à correção da atividade feita na última aula, terça-feira. Paramos na questão 5, ficou faltando somente a letra C. Mas, como essa questão gerou um pouco mais de dificuldade, então nós vamos fazer ela toda novamente, certo? Então vamos recapitular o que aconteceu na letra A e na letra B. Prestem bastante atenção aos detalhes, tá bom? Lembrando que na questão 5 foi falado o seguinte: fatore quando necessário. E para determinar o quê? O mínimo múltiplo comum, MMC. MMC entre esses valores dados aqui, ó. Temos um monômio, um polinômio e outro polinômio. Certo? Na questão de fatorar é o quê? Eu vou tirar, certo? Da forma de que é adição, subtração e colocar na forma de um produto. Lembrando que produto é o quê? Multiplicação. Certo? Então vamos lá. Pegando aqui o primeiro elemento que aparece, ó, os elementos aqui estão separados por vírgulas e para a letra E. Pegando aqui, ó, 4x ao quadrado y. Esse monômio, ele não tem como ser reduzido, então ele vai ficar dessa maneira. Passamos então para o próximo polinômio, x ao quadrado menos x. Esse polinômio aqui, ó, observem bem, x ao quadrado menos x. Ele se trata do quadrado, da diferença dos quadrados, certo? Diferença dos quadrados. Então, como ele se trata da diferença dos quadrados, vocês vão fazer o quê? Tirar a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de x. Certo? Raiz quadrada de x ao quadrado. X. Oh, desculpa, esse aqui. Peraí, só um momentinho. Esse aqui não, esse aqui vocês vão colocar em evidência, me desculpe. Certo? Observem bem. X ao quadrado e x, o que eles têm em comum? X. Então, vocês vão colocar o x em evidência, que é o valor comum entre eles, certo? X é comum para x ao quadrado e para x é comum para os dois termos. Então, colocando ele em evidência, agora você vai efetuar a divisão de cada elemento desse polinômio por esse valor comum entre eles, que é x. X ao quadrado dividido por x, tá? X menos x dividido por x, 1. Terminou. Você fatorou x ao quadrado menos x, que é equivalente a quem? A x vezes x ao quadrado menos 1. Pegamos agora o terceiro elemento, que é quem? X ao quadrado y menos x ao quadrado. Novamente, ele vai recair nessa situação do elemento comum. Que elemento é comum entre eles aqui? X ao quadrado. X ao quadrado é comum para os dois elementos desse polinômio. Então, esse valor comum você vai colocar em evidência. Observe, x ao quadrado em evidência, abre parênteses. Agora você vai pegar cada elemento do polinômio aqui, ó, e efetuar a divisão por esse termo comum entre eles, que é quem? X ao quadrado. X ao quadrado y dividido por x ao quadrado. Dá quanto? Y menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Dá 1. Certo? Você terminou de fatorar. E essa fatoração aqui, ó, esse produto de x ao quadrado vezes y menos 1 é o mesmo que x ao quadrado y menos x ao quadrado. Agora nós vamos então determinar o mínimo múltiplo comum desses valores aqui. Observe, o mínimo múltiplo comum de 4 e 1 é 4. Certo? 4. X. Ó, pegamos todas as letras e o maior expoente. Qual é o maior expoente de x aqui? 2. Então pegamos x ao quadrado e pegamos também o y. Pois quando eu determino o MMC, eu pego todas
maiores expoentes. Quando eu determino o mínimo, eu pego o maior expoente. Então, eu vou pegar todas as letras, já peguei x e y, e peguei o maior expoente de x, que é 2. Agora, quem mais que nós vamos pegar? X menos 1 e y menos 1. Detalhe, ó, eles estão o quê? Multiplicando, então eu coloco eles na forma de um produto. Eles vão continuar multiplicando. Terminamos, então, de determinar o MMC desses três valores aqui. Na letra B, novamente a mesma situação. Primeiro, verificar se tem como fatorar. Se tiver como fatorar, você deve fazer a fatoração, certo? Primeiro elemento aqui, 3x à quarta menos 3x ao cubo. Que elemento eles têm em comum? Quais elementos eles têm em comum? Observem. 3 e x. E observem que o cubo é comum para os dois também. A diferença é que esse aqui está x à quarta. Mas x ao cubo vezes x não é igual a x à quarta? Então, esse expoente também dá para ser colocado em evidência. Então, o que eu vou colocar em evidência? 3x ao cubo. E efetuar a divisão de cada elemento desse polinômio aqui, ó, por 3x ao cubo. 3 dividido por 3, 1. X à quarta dividido por x ao cubo, fica somente x. Pois quando eu estou efetuando a divisão, o que eu faço? Eu repito, eu pego a base e subtraio os expoentes. 4 menos 3, 1. Vou repetir o sinal aqui, ó, que operação é essa? Uma subtração. Então, menos 3x ao cubo dividido por 3x ao cubo, 1. Terminei minha fatoração desse polinômio aqui. Quem eu vou fatorar agora? X ao quadrado menos 1. Observe que agora sim, esse polinômio aqui, ó, recai na diferença dos quadrados. Certo? Porque, observe, x ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Raiz quadrada de 1. 1. Então, ele recai na diferença dos quadrados. Então, a fatoração fica assim, ó. Eu vou extrair a raiz do primeiro e extrair a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, 1. Só que como se trata da diferença dos quadrados, ele fala assim: extrair a raiz quadrada de cada elemento e colocar na forma de um produto da diferença pela soma das raízes de cada elemento. Não certo? é suficiente. Então, x menos 1 vezes x mais 1. Encheu sua memória. Meu Deus. Está gravando. Certo? Agora nós vamos então fatorar 6x ao quadrado, 6x ao quadrado menos 12x mais 6. Primeiro passo, verificar qual é o termo comum. Observem, 6, 12 e 6. Eles não têm um valor em comum, um divisor comum entre eles? Que é quem? 6. Todos os três valores aqui não são divisíveis por 6, então nós vamos colocar o 6 em evidência e efetuar a divisão de cada elemento por 6. 6 dividido por 6, 1. 1 quê? 1x ao quadrado. Menos 12x dividido por 6, 2x. Mais 6 dividido por 6, 1. Observem que dentro do parênteses aqui, ó, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. E o trinômio do quadrado perfeito ainda dá para fatorar. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 6. 6 vezes. O trinômio do quadrado perfeito fala o seguinte: eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro elemento e do último. Por quê? O primeiro elemento é referente a A e o último elemento é referente
quadrado perfeito, né? Se eu tenho um quadrado perfeito, é A mais B ao quadrado. Então, raiz quadrada de x ao quadrado. X menos raiz quadrada de 1. E isso tudo é elevado ao quadrado. Se eu resolver o quadrado da diferença de dois termos, ele vai novamente chegar a esses valores aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1. Por quê? O quadrado da diferença fala assim, é o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos o primeiro, duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, duas vezes x, 2x. 2x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo, que é quem? 1. Ok? Então, terminei de fatorar. Vamos fatorar algo mais? Não. Agora nós vamos determinar o quê? O MMC desses valores aqui. Qual é o mínimo múltiplo comum de 3 e 6? O MMC de 3 e 6 é 18. Se você tirar lá o MMC de 3 e 6, ó, iniciando por 2, né? Vai repetir 3, 3. Certo? Então, deixa eu ver. Certo, teve o quê? 3, que eu fiz. Vamos dar 18. Vai dar quanto? Vai dar 6, né? O que é errado? O MMC de 3 e 6 é o próprio 6. Então vai ficar o quê? 6. 6 o quê? O que está fora do parênteses, que não é comum com os outros? X ao cubo, porque eu pego tudo. Lembre-se que eu pego todas as letras. Então, x ao cubo, vezes quem, ó? X menos 1, mais elevado a quem? Ao quadrado, porque ele é o maior expoente. Vezes quem mais? Vezes x mais 1. Terminou. Esse é o mínimo múltiplo comum nesses três valores dados aqui. Na letra C, a mesma coisa. Vamos fatorar x ao quadrado menos 9. Observe novamente o quadrado da diferença de dois termos. Eu tenho a diferença de dois termos ao quadrado. Então, eu vou extrair a raiz do primeiro e do segundo elemento, do segundo termo. Raiz quadrada de x, raiz quadrada de x, x menos raiz quadrada de 9, 3, vezes x mais 3, certo? Depois eu extraio a raiz e coloco na forma de produto multiplicação da diferença pela soma dos dois termos. X mais 3, x mais 3, não tem como reduzir mais, vai permanecer do mesmo jeito. 3x mais 9. Eles têm algum valor em comum? Que divisor eles teriam em comum? 3. Então, 3 eu vou colocar em evidência. Então, 3 em evidência. 3x dividido por 3, x. Mais 9 dividido por 3, 3. Pronto, terminei de fatorar. O que eu vou fazer? Pegar todos os elementos. Certo? Vamos lá. Pegando todos os elementos, o primeiro valor que eu vou pegar é quem? O MMC de 1, 1 e 3 é 3. Depois, ó, x mais 3, x mais 3, x mais 3. Apenas uma vez. Certo? Detalhe, nós temos x mais 3 fora do parênteses e temos também ele dentro. Qual é o maior expoente entre eles? 1, né? Vezes quem? Quem está faltando? X menos 3. Terminamos então de determinar o mínimo múltiplo comum dos três elementos aqui em questão. Certo? Até a próxima aula.